Na medida aí da aula, o pessoal vai entrando. Só me confirmem se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, só para a gente aqui já dar início à aula de hoje. Estamos sim. Tá dando pra escutar perfeitamente. Certo, então. Tá gravando aí, Lucas? Sim, sim, acabei de começar. Ótimo. Sim, dá para Beleza. ouvir. Oi, Rosa. Estou ouvindo direito, pode falar, pode Não, continuar. perfeito, então. Algum de vocês teve curiosidade de estar olhando lá no Classroom qual vai ser o nosso conteúdo da aula de hoje? Eu vi que foi formulários, Formulários, sim, bacana. feedback. E aproveitar que a Rosa, né, tá interagindo, porque os nossos outros dois companheiros não estão querendo interagir, né? A Darlene, Thierry, mas tá certo. Ô, Rosa, mas aqui, me fala, você já preencheu algum tipo de formulário? Algum tipo de questionário? Já, Já. até mesmo o primeiro que vocês mandaram no início do curso, Isso, né? isso. E outros também já preenchi, sim. Bacana. Então a gente sabe que um questionário, né, eles são uma série de perguntas que são formuladas pensando num objetivo final, seja uma coleta de dados, seja uma pesquisa sobre algum assunto, ou apenas quando você quer saber a opinião de algum grupo de pessoas sobre algum assunto específico, correto? E aí a gente vai estar conhecendo na aula de hoje a ferramenta Google Documentos, que ela serve justamente para isso, para você criar, né, essas perguntas de uma forma bem simples e dinâmica, tá certo? Eu vou estar projetando aqui a minha tela para vocês, tudo bem? E aí, na minha tela, vocês vão estar conseguindo ver como que a gente chega, né, até essa ferramenta. Deixa eu projetar aqui. Um minutinho. Ok. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda aí à nossa aula. Tudo certo, então. Para a gente estar abrindo a nossa ferramenta, né, do Google Documentos, a gente precisa estar vindo aqui na parte de pesquisa, né, na nossa parte do Google Documentos. A gente vem aqui nesse íconezinho aqui do canto, né, dos Google Apps. E vocês vão descer aqui um pouquinho, né, rolar a barra de pesquisa aqui um pouquinho para baixo. O Google Forms, né, vai estar mais aqui no finalzinho, né? Então a gente vai clicar nele. Ok. Aqui, a primeira tela que a gente vê é uma tela assim bem padrão, né, digamos, bem comum a várias outras ferramentas que a gente já tenha visto, que é o padrão, que é a galeria de modelos e os formulários recentes. No caso, a gente já viu que tem a parte ali, por exemplo, de documentos, que aí são os últimos documentos que você abriu e tudo mais. E aí, aqui nessa parte de galeria de modelos é bem interessante também. Se a gente clicar nessa opção, a gente vai desbloquear uma série de modelos prontos que a gente tem. Por exemplo, nessa parte aqui de pessoal, a gente tem, por exemplo, formulários sobre informações de contato, encontrar um horário, resposta de um evento, convite para uma festa. Então, assim, você tem várias situações prontas, né? Situações de uso pessoal. Tem aqui também situações relacionadas a trabalho, feedback de eventos, solicitações de pedido. Então, talvez para o objetivo que você queira, já tenha aqui um formulário pronto, onde você só pega ele, edita e coloca as suas informações. E tem alguns também relacionados à área da educação. Por exemplo, um teste, uma atividade, avaliação, vários aqui. Vamos pegar, por exemplo, um formulário ponto. Vamos pegar aqui um convite para uma festa. Interessante? Para a gente criar ele, a gente clica nele, ele vai ser carregado. Ok, então aqui a gente observa que a gente tem um convite para uma festa. Quais as informações que estão sendo levantadas? Perguntando qual é o nome da pessoa, se ela pode participar do evento ou não, quantas pessoas comparecerão, que talvez poderia ser, né, se essa pessoa vai levar convidados ou não. E aí tá, por exemplo,
qual o prato que a pessoa irá levar, né? No caso, é uma festa ali americana, cada um leva um pouquinho e todo mundo come junto. Aí tem aqui prato principal, salada, sobremesa, bacana. E tem aqui também outras duas perguntas. Se a pessoa tem alguma alergia ou restrição, né? Que aí as pessoas que vão fazer as comidas têm que saber, né? Que tem que ter ali talvez algum cuidado maior. E também o endereço de e-mail. Aqui, no caso, seria para poder estar entrando em contato com a pessoa após o preenchimento do formulário. Talvez, né, se fosse a gente pegar uma situação, a gente talvez teria que colocar mais no nosso contexto, né? Em vez de ser e-mail, talvez a gente poderia pegar o WhatsApp da pessoa, o número de telefone. Vamos pegar um outro aqui pronto para a gente ver um formulário já bacaninha. Lembrando, na verdade, não é lembrando, comentando com vocês, nessa aula a gente tem 2 exemplos prontos para a gente trabalhar, e aí vocês vão ver na prática como é que funciona um formulário. Vocês vão responder e a gente vai mostrar aqui, a gente vai analisar a resposta de vocês. Eu acho que a minha internet está começando a cair aqui, deixa eu só confirmar. Vocês ainda estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos sim. Tá dando para ouvir, Lucas? Sim, eu tô conseguindo Beleza, porque estava dando perfeitamente. erro de conexão. Sim. Qualquer coisa vocês mandam aqui no chat ou abre o microfone, porque parece que a internet aqui está meio ruim hoje. Mas beleza, então. Oi? Aí tem hora que eu nem sei se é realmente a minha internet. Fone. Beleza, tá projetando ainda. Vou continuar, tudo bem? Vamos aqui um outro modelo para a gente ver. Vamos pegar, por exemplo, um modelo de avaliação, ok? Então, a gente tem aqui uma avaliação da área da educação. Beleza? Boa noite, Deisiane. Está aí com a gente também. Ok, então, pessoal. Pode fechar, ok. O que a gente tem nesse exemplo aqui? Uma avaliação. E aí, nessa avaliação, tem aqui o e-mail da pessoa e o nome. Então, para você começar a preencher esse formulário, você vai ter que preencher com o seu nome e com o seu e-mail, tudo bem? E aí depois tem perguntas do teste. Isso aqui é só um campo que aparece para a pessoa ver. Lembrando que eu já vou mostrar aqui para vocês verem como que fica, ó. Nome da pessoa, e-mail e agora as perguntas do teste. E aí tem primeira pergunta, aí tem as opções, segunda pergunta, ok? Interessante, olha, como que ele aparece, beleza? Aí tem a terceira pergunta, aqui é um testezinho, parece que é bem básico, né? Ok? Então aqui a gente vê um tipo de interação também. Então tem alguns modelozinhos prontos que são bem interessantes, mas o nosso foco aqui são, de fato, criar, né, os nossos próprios formulários. Para a gente criar um formulário em branco, a gente vem aqui em branco, tudo bem? E agora vamos começar a conhecer os campos disponíveis. A primeira coisa que a gente observa quando a gente vê é o formulário sem título, ou seja, é o nome do nosso formulário. Só para vocês terem uma noção, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou clicar nesse olhinho aqui, que é para a gente ver o que está acontecendo aqui, o que está sendo impactado no formulário pronto. Quando eu clico aqui, eu tenho uma visualização de como que a pessoa vai ver esse formulário. Então, o que a gente tem? A gente tem um título e a gente tem uma pergunta, né? Um título de uma pergunta e uma opção para a gente marcar. Então, vamos começar aqui com um título. Eu vou chamar esse formulário de Formulário Aula Turma D, ok? Agora a gente tem uma descrição. Você observa que agora o campo de descrição está em branco, então aqui no nosso formulário ele não aparece nada. Se eu já atualizar aqui, ele já vai aparecer o título que eu coloquei, e eu vou colocar assim, olha, esta é a descrição do formulário da turma D.
E aí essa descrição, ela serve para você falar um pouco sobre o seu formulário. Talvez você pode falar de qual empresa que está sendo feito. Por exemplo, você trabalha num RH de uma loja de vendas. Então, aqui você poderia colocar formulário, pesquisa, RH, loja tal. Ou, por exemplo, se é um formulário de uma escola, se é um formulário de uma associação, de um grupo de pessoas e tal, de uma ONG. Aqui você pode colocar algumas informações a respeito de qual é o objetivo deste formulário, certo? Lembrando que várias vezes a gente vai tocar nesse ponto, o formulário ele tem que ser objetivo e ele tem que ser claro, ou seja, você tem que conseguir passar com clareza a sua mensagem, né? E explicar o que você quer. Tanto na opção de título quanto na opção aqui de formulário, a gente tem algumas formatações, né? Que são algumas formatações bem básicas, que a gente já conhece, que é o negrito, que é para a gente deixar o textozinho mais forte, o itálico, que é para deixar o textozinho de lado, né? O títulozinho de lado, e o sublinhado, que é para colocar uma linha por baixo, correto? Você pode também combinar estas opções. Tudo isso a gente já viu na nossa aula de formatação de texto. E aí a gente também tem essas duas outras opções, né? Como eu disse, é bem básico. A opção de remover uma formatação, ele vai voltar para o original, e a gente também pode colocar o link para um site. Então, supondo que eu queira que dentro do meu título tenha um link. Então, eu vou colocar aqui link. Eu quero que essa palavra aqui seja linkada. Eu vou vir aqui na opção de link, e aí eu vou colocar qual site que vai ser jogado. Então, eu quero que jogue para o site da Google, google.com, ok? Então, agora essa palavrinha aqui vai estar linkada. Vamos ver como é que ele aparece aqui. Beleza, então agora eu tenho o formulário do título D e o link. Não é ideal fazer isso daqui, o formulário ter um link. Não, o formulário ele tem um objetivo e tal. Talvez na descrição você ponha um link. Então, se eu clicar aqui, olha, eu vou abrir o site da Google, né? Que eu joguei google.com. Beleza. Aqui para as opções da descrição, a gente tem algumas ferramentas a mais, como, por exemplo, a gente pode quebrar a linha, né, diferente daqui. Aqui a gente tem um texto único, né, numa linha só. Então, aqui eu posso quebrar, eu posso criar uma lista numeradas com itens com sequência lógica. Eu posso criar uma lista também com marcadores, né? Que aí, no caso, não tem uma sequência lógica, são só itens soltos. Então, aqui a gente tem alguns recursos, né? Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Lista com marcadores. Aqui ele não deixa, mas tá bom. Aí aqui é uma lista com numeradores. Mas beleza, aí vai aparecer desse jeito aqui para você, né? Você não tem muitos recursos de edição, também aqui não é o objetivo você ficar fazendo muita coisa, mas se você quiser, né, criar uma lista, você consegue, tudo bem? Vamos então para as opções das perguntas em si. Então, quando a gente termina aqui o nosso formulário, vou imaginar um formulário aqui sem nada. Para a gente colocar uma pergunta, primeira coisa, a gente vem aqui neste maisinho e adiciona uma pergunta. E agora vai ser a nossa primeira pergunta. A gente poderia perguntar o nome de uma pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte: o nome de uma pessoa é uma resposta que ela vai ser uma resposta maior, né? Que a pessoa escreve muita coisa, ou é algo mais curto, né? Que se restringe a uma linha. O que que vocês acham? Que a resposta é algo que ocupa muito espaço ou pouco espaço, pessoal? O que que você acha, Rosa? Eu acho que é pouco, né? Pouco, não é? Uhum. E o que que você acha, Viviane? A
o nome de uma pessoa é uma resposta que ocupa muito ou pouco espaço? Deise, e você? O que você acha, Deisiane? Você acha que é uma resposta que ocupa muito ou pouco espaço? Deise já acha que é muito espaço. Vamos entender a diferença de muito e pouco espaço. A gente vai entender essa diferença por aqui, olha. A gente tem duas opções de respostas onde a pessoa escreve o que ela quiser, que é a resposta curta e parágrafo. Quando a gente coloca, eu vou escolher primeiramente resposta curta, então eu vou colocar aqui nome da pessoa. E aqui a pessoa vai responder, tudo bem? Olha a diferença de resposta curta e parágrafo. Quando é resposta curta, eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome. O meu nome, por maior que ele seja, ele ocupa apenas uma linha. Eu não preciso quebrar a linha para me escrever o meu nome completo. Por mais que meu nome seja gigante, ó, meu nome tem muitas palavras, mas eu escrevo tudo numa linha só, ok? Essa é a principal diferença de um texto com resposta parágrafo e resposta curta. Eu vou colocar agora diferente, eu vou colocar parágrafo, ok? Vou colocar como nome ainda. Só que agora, olha o que acontece. Se eu quiser vir aqui, depois do meu nome, escrever eu sou fulano de tal, e agora começa a contar minha vida toda, eu posso. Porque na hora de eu fazer o formulário, eu coloquei a opção errada. Então, isso já é um primeiro ponto que você tem que pensar. A resposta que a pessoa tem que escrever alguma coisa é algo pequeno, algo restrito ali a apenas uma linha? Vocês coloquem parágrafo. Desculpa, vocês coloquem resposta curta. E agora, se você quer uma resposta que a pessoa tem que escrever mais, vamos imaginar aqui uma pergunta onde você quer saber a opinião de uma pessoa. Então, eu coloco aqui, ó, qual sua opinião? Vamos pensar aqui sobre a violência no Brasil. O que você acha sobre a violência no Brasil? Você acha que como que isso pode melhorar? Ou, por exemplo, o que poderia ser feito? Então, agora você coloca uma resposta do tipo parágrafo. E uma coisa que é bem interessante é que o próprio Google Documentos ele já fala para a gente qual tipo de resposta que é mais ideal. Então, nesta situação aqui, como ele entendeu qual é a pergunta, ele já falou que é um parágrafo. Então, olha agora a diferença. Eu vou atualizar aqui. Ele juntou meu texto que estava parágrafo numa linha só, e agora ele me deu um texto. Ele juntou o texto que estava em parágrafo numa linha só, porque eu mudei aqui de parágrafo para resposta curta. E agora, na parte da opinião, eu vou falar o que eu acho. Olha, eu acho, agora eu disserto sobre a minha opinião, deveria melhorar em. Aí eu falo o que eu acho que deveria melhorar. E agora, o que poderia ser feito? Poderia ser feito. E agora venho e vou explicando tudo que eu quiser. Então, os dois primeiros tipos de respostas que a gente vai entender são essas duas. Resposta curta e parágrafo, onde você decide se você quer escrever muito ou pouco, né? Você, no caso, a pessoa que está criando o formulário. Próxima pergunta que a gente vai aprender vai ser essa daqui, olha, múltipla escolha. O múltipla escolha é quando você vai dar várias opções para a pessoa, mas ela só pode escolher uma, ou seja, somente uma resposta vai ser aceita. Então, vamos dizer que dentro desse mesmo tema você vai perguntar: existe violência na sua cidade? Então, é uma resposta que ela é ou sim ou não. E olha que interessante, ele já colocou aqui para a gente múltipla escolha e ele também já colocou algumas opções. Ou seja, ele já acha que sim, não e talvez seja uma boa resposta. Se eu quiser adicionar essas opções, eu posso clicar aqui no sim, aí ele vai vir e colocar o sim como opção. Mas se eu quiser adicionar todas de uma vez, eu venho aqui em adicionar tudo, aí ele colocou todas para mim. Aí olha como é que aparece. Parece assim, olha. Como é que ele não carregou as outras respostas? Ok, agora carregou. Então, beleza. Existe violência na sua cidade?
Ou eu vou marcar que sim, que não, ou que talvez. Esse talvez fica um pouco confuso, então você poderia colocar assim, não sei. Ou seja, a sua resposta não é não, mas também não é sim. Você só não sabe responder aquela pergunta. E talvez pode ter perguntas que só tem uma resposta, mas você não sabe responder. Então, é interessante você colocar uma opção como não sei, ok? Então, quando você quiser adicionar uma resposta de múltipla escolha, você pode colocar quantas opções você quiser. Se eu quisesse uma próxima opção aqui, olha, não quero responder. Talvez, né, algum tipo de questionamento você queira colocar essa opção. Não quero responder. Então, a cada opção que você vai colocando, elas vão aparecendo aqui, olha. Vai aparecendo aqui no seu formulário, tudo bem? Ok. Uma coisa que já é interessante de estar mostrando, né, enquanto eu estou mostrando os tipos de perguntas, é a questão da obrigatoriedade. Observem que se eu quiser enviar esse formulário sem responder qualquer uma dessas perguntas, eu posso, porque eu não determinei que nenhuma delas é obrigatório. Então, se eu quisesse enviar esse formulário em branco, olha, vou limpar aqui, vou apagar esse texto e vou apagar aqui. Se eu quiser simplesmente vir aqui e enviar, beleza, eu enviei um formulário em branco. Só que se eu vier aqui agora e definir que o nome da pessoa é uma resposta obrigatória, olha aqui, olha. Se a pessoa não preencher este campo, ele vai ficar aqui, ó, vermelhozinho, olha. Ele fica com esse asterisco, e se eu tentar enviar sem preencher, ele me dá esse erro, ó. Ele fala que é obrigatório. Agora, para mim enviar esse formulário, eu necessariamente preciso colocar no mínimo o nome. Não preciso responder sobre a minha opinião sobre violência e nem se existe violência na minha cidade. Olha, eu vou enviar em branco. Desculpa, eu vou enviar somente com aquela resposta. Então, quando vocês estiverem criando o formulário de vocês, é interessante vocês analisarem qual a opinião, quais são as perguntas que devem ser obrigatórias e quais que não devem. Também não precisa todas as respostas ser ser obrigatória. Tem, às vezes, perguntas que a pessoa pode ou não responder, tá certo? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser pensada com calma. Normalmente, esses campozinhos básicos, onde você pergunta nome, idade, e-mail, essas informações mais pessoais, informações de contato, normalmente elas serão obrigatórias, porque você precisa saber quem é aquela pessoa que preencheu o seu formulário, né? Porque se caso depois você entrar em contato com ela, Aí, aí fica mais fácil, tá ok? Outra coisa também que já é interessante de vocês verem é como que muda a ordem de uma pergunta. Então, por exemplo, supondo que eu quero perguntar se existe a violência na cidade antes da opinião. Então, eu posso clicar nessa opçãozinha aqui, ó. Observa que quando chega pertinho, ele até já muda aqui a, a opçãozinha, né? Em vez de ficar uma setinha normal, ele fica uma setinha para 4 lados. E aí você clica e arrasta para cima, olha. E aí você puxa, você muda a ordem da pergunta. Então agora, se eu recarregar, vocês vão observar que essa pergunta que está na terceira posição, ela vai vir aqui para a segunda posição. Então, supondo que às vezes você cria uma pergunta, mas você quer mudar ela da ordem, é assim que vocês fazem, é assim que você faz. Outra coisa também que é interessante é como que você clona uma pergunta. Talvez você vai usar as mesmas opções. Então vamos supor que essa pergunta aqui, olha, existe violência na sua cidade. Você queira copiar ela. Então você clica aqui, olha, em duplicar a pergunta. Na verdade, não é fazer uma cópia, duplicar, né? E aí agora você quer mudar a pergunta. Você pode colocar assim: você já presenciou alguma cena de violência? Por exemplo, se a gente quisesse fazer nesse mesmo tema aqui. E aí, em vez de eu digitar todas aquelas opções de novo, eu simplesmente peguei as opções da pergunta anterior e coloquei aqui. É uma forma assim, né? Bem fácil de você agilizar o seu serviço. Então, aqui agora, se eu atualizar, eu vou observar que tem 4 perguntas, né? Sendo a segunda, se existe violência, a terceira, se já visualizou, e a quarta, qual a sua opinião. E somente a de nome obrigatório. Agora, se eu vier e determinar que todas elas
serão obrigatórias? Aí eu terei que preencher todas as perguntas antes de enviar o formulário. Olha, vou tentar enviar em branco, ele não vai aceitar, aí ele vai vir... Calma aí, não coloquei essa daqui obrigatória também, não. Deixa eu atualizar aqui de novo. Beleza, agora todas estão obrigatórias. Vou tentar enviar em branco. Aí ele vai me pedir o nome. Aí eu vou colocar um nome. Aí eu vou tentar enviar. Aí ele vai vir para a segunda pergunta. Aí ele vai falar, eu tenho que marcar essa opção. Existe violência? Sim. Aí eu vou tentar enviar de novo. Aí ele vai vir para a terceira. Já presenciei? Sim. E agora a última, né? Se eu tentar enviar, ele vai pedir a última. Uma outra coisa também que interessa é a um formulário. Se eu quiser limpar todas as opções que eu já marquei, eu posso vir aqui e limpar elas. Aí ele vai tirar minhas opções e deixar o meu formulário em branco para mim preencher ele com outras respostas, ou com as mesmas respostas também. Outra coisinha também que já é interessante de estar comentando é essa opçãozinha aqui da imagem. Então, você consegue estar colocando uma imagem na sua pergunta. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa pergunta aqui, olha. Se existe violência na cidade. Eu vou clicar nesse símbolozinho de uma imagem e agora eu consigo fazer várias opções de upload. Eu posso vir buscar uma imagem no meu computador, posso pegar um link de uma imagem que eu achei e colocar aqui, uma imagem do meu Google Fotos, uma imagem do meu Google Drive, ou, por exemplo, eu posso vir aqui e pesquisar uma imagem. Então, eu vou vir e pesquisar uma imagem relacionada à violência. Aí tem algumas opções aqui, né? Vamos pegar uma aqui, uma que seja genérica. Essa daqui, olha, uma confusão com a polícia, por exemplo. E agora eu quero que essa imagem componha a minha pergunta. Então, só para a gente ver como que já ficou, vou atualizar aqui. Então, aqui agora, olha o que a gente observa. Ele colocou aquela imagem que eu escolhi dentro da minha pergunta, tá certo? Aqui a gente tem também algumas opções, como o alinhamento dessa imagem. Na verdade, esse alinhamento aqui só faz sentido se a gente diminuir o tamanho da imagem, ó. Vou diminuir ela que é bem pequenininha. Quero uma imagem bem discreta. Eu posso escolher se ela vai ficar centralizada aqui, alinhada à esquerda ou alinhada à direita, tudo bem? Eu poderia, por exemplo, centralizar ela e colocar uma legenda. A gente tem aqui uma opção de adicionar legenda. Aí eu posso colocar assim, ó, situação, exemplo de violência. Vamos ver como é que ficou. A imagem ficou bem pequenininha e a gente tem uma situação, exemplo de violência, tudo bem? Então, supondo que você queira colocar uma imagem para completar a explicação da sua do seu exemplo, né? Você pode vir estar utilizando esse recurso. Você pode também remover essa imagem por aqui, né? Às vezes você colocou e quer remover, ou você pode alterar. Você pode alterar ela por qualquer uma daquelas formas que eu mostrei, ou você pode vir aqui e remover ela, tudo bem? Existem também as Oi, imagens. Ítalo. Oi, Ítalo, boa noite. Deixa eu te perguntar sobre imagem. Essa imagem, a primeira imagem, antes da descrição aí do formulário, lá em cima, né? Como que eu coloco? você fala uma imagem que fica Antes, na parte aqui. lá em cima, formulário aula turma, né? Tem um Aham. espaço aí que dá para colocar imagem, não tem? Eu Sim. tenho dificuldade, depois eu não consigo formatar, é difícil. Essa imagem, a gente chama ela de imagem tema do formulário. A gente vai mostrar ela também. Mas só já dando um spoiler para você, Tá joia. você coloca por essa opção aqui, ó, personalizar tema. Mas aí depois eu vou mostrar com detalhezinho, beleza? Tá certo, então. Obrigada, viu? Nada. Então, a gente também tem as imagens de cada uma dessas opções. Essas opções aqui, elas não necessariamente precisam de opções, não precisa de imagens.
Você sabe o que que é sim, você sabe o que que é não, você sabe o que que é. Você entende, né? Porque na verdade a imagem ela tem o objetivo de completar uma explicação ou e exemplificar alguma coisa que você está dizendo. Então, vou dar um exemplo aqui, olha. Vou pegar uma nova pergunta e essa pergunta agora a gente vai imaginar uma outra situação. Não estou falando mais de violência, né? Vou até apagar essas perguntas aqui para a gente entrar em outro tema agora. O tema agora é qual sua estação do ano favorita? Vou pegar aqui, ó. Qual sua estação do ano favorita? Ok? E agora aqui nas opções eu vou colocar as estações, né? Verão, primavera, inverno e outono. Agora, eu quero colocar uma imagem que se relacione a cada uma dessas opções para deixar o meu formulário mais legal, o meu formulário mais dinâmico. Então, eu vou vir aqui na opção de verão, vou abrir aqui as opções de imagens, vou pesquisar aqui no Google a palavra verão. Vou pegar aqui, olha que bacana, essa praia bem bonita, representando o verão. Ou vou pegar, por exemplo, esse desenhozinho aqui, vamos colocar todos os desenhos. Então, agora eu coloquei uma imagem que vai representar a palavra verão. Vou fazer a mesma coisa também com a primavera. Vamos pegar um desenho que represente a primavera. Primavera são mais flores, né? Essa daqui tá no fundo preto, é feio. Vou pegar essa daqui. Vamos agora pegar o inverno. Legal, aqui o bonequinho de neve. Esse invernozinho com neve aqui tá bem distante da nossa realidade, mas pode ser, né? E vamos também pegar uma imagem para outono. Outono são as folhas avermelhadas. Ótimo. Coloquei aqui uma opção para cada uma imagem para cada uma das minhas opções. Vamos ver como é que ele ficou. Olha que interessante. Então, agora cada uma das minhas opções tem uma imagem para representar elas. Então, se fosse, por exemplo, uma situação onde eu tivesse, né, que exemplificar o que eu estou querendo dizer, essa situação de usar uma imagem ficaria muito mais fácil, uma situação muito mais simples da pessoa entender. Lembrando que isso aqui a gente faz para justamente facilitar o entendimento da pessoa que está respondendo o formulário. Vamos continuar com os tipos de perguntas, ok? Vou adicionar aqui uma nova pergunta. Por que eu adicionei duas? A próxima que a gente vai ter aqui vai ser a caixa de seleção. A caixa de seleção, por exemplo, você vai utilizar quando você tiver opções, né, para marcar. E aí você pode escolher mais de uma opção. Não é necessariamente uma resposta só que você pode dar. Vamos pensar num exemplo bem simples. Qual? Não, qual não. Qual? Qual? Aí a gente coloca o IS na frente, que pode ser mais de uma. Quais?
Qual... Ah, tá, bacana, pensei num aqui. Onde, né? Onde você gosta de passar seu tempo livre? Então, a pessoa pode gostar de passar o tempo dela livre em mais de um tipo de local. Então, eu vou dar algumas opções. A pessoa pode gostar de passar em casa, na igreja, igreja, na rua, pensar em outro lugar, na praia. Imagina todo fim de semana ir para a praia, que delícia. Então, ok. Então, aqui eu criei uma pergunta onde tem uma caixa de opções, né? Uma caixa de seleção. Ela aparece desse jeito. Vou mostrar aqui para vocês. E aí eu posso escolher uma, todas ou nenhuma opção. Isso de eu escolher nenhuma opção é por causa que eu não marquei ela como obrigatória. Porque se eu colocar que ela é obrigatória, necessariamente eu vou ter que escolher pelo menos uma dessas opções. Olha, eu vou tentar enviar sem selecionar nenhuma. Aí ele vai falar que eu tenho que marcar pelo menos uma das opções, ok? Ok, então, pessoal. Então, aqui na caixa de opções, né, a caixa de seleção, você também pode adicionar uma imagem para cada uma das situações. Vamos colocar só uma imagenzinha aqui, nada a ver. Ó, como é que a gente cria as opções bem fáceis. Aqui é só para exemplificar o que eu falei. Beleza? Então, a gente tem aqui uma caixa. Agora aqui a gente tem múltipla escolha, ou seja, eu só escolho uma delas. E aqui a gente tem a caixa de seleção, onde eu posso escolher todas, se eu quiser. Lembrando que você pode selecionar também pela imagem, né? Você pode clicar na imagem e selecionar. Isso dá uma dinâmica bem legal. Ok? Próxima opção que a gente vai ter, vou colocar aqui uma nova pergunta, vai ser a opção de lista suspensa. A lista suspensa, ela funciona tipo a múltipla escolha, onde você só escolhe uma das opções. Porém, o que acontece? As opções elas ficam suspensas. Então, você não mostra todas as opções de uma vez. Vou fazer uma pergunta simples aqui, né? Você gosta de tirar férias, né? Pergunta bem boba. Eu vou colocar aqui sim e não como resposta. Olha o que vocês vão observar. As opções, elas vão ficar aqui, olha, dentro dessa caixinha. Eu só consigo ver as opções depois que eu abro ela. Quando que isso se torna interessante, né? Porque já que tem a mesma dinâmica aqui dessas opções, quando que é melhor escolher uma e a outra? Vocês têm que pensar que a caixa a lista suspensa, ela oculta todas as opções quando elas não estão sendo escolhidas. Então, se você quiser colocar muitas opções para uma resposta, quer que elas fiquem todas guardadas e só fiquem à mostra na hora que a pessoa for escolher, esta opção é mais ideal. Agora, se você quer uma opção onde a pessoa veja todas as opções dela ao mesmo tempo, é mais ideal você usar aqui. Vou dar um exemplo aqui, olha. Supondo que você está fazendo aqui uma pesquisa para a prefeitura de Itabira, você quer saber qual bairro que a pessoa mora. Vocês concordam comigo que a pessoa só mora em um bairro, né? A pessoa tem que morar no bairro X.
pessoa pode até ter mais de uma casa aqui em Itabira, mas ela tem uma residência só, né? Ela, definitivamente o local dela é um só. Então, na hora que a pessoa for escolher qual bairro que ela mora, primeira coisa, ela tem que escolher, ela não pode escrever o bairro, porque talvez a pessoa vai escrever errado e na hora de você processar esse dado depois, vai te dar um problema. Então, você tem que pensar que a pessoa vai ter que escolher qual o bairro dela. Existem, sei lá, quantos bairros em Itabira. Se você for colocar desta forma aqui, para a pessoa escolher assim, você vai ter que criar uma lista gigante, vai poluir o seu formulário. Agora, se você coloca sim, a pessoa só vai abrir aquela caixa de opções, escolher qual o bairro dela e pronto, fechou. Não poluiu o seu formulário. Vou dar um exemplozinho, vou colocar 5 bairros de Itabira, né? Vou colocar aqui, ó. Qual? Ó, vou apagar essas perguntas para a gente ter uma dinâmica diferente agora. Ó, esse aqui eu vou colocar aqui. É formulário Prefeitura de Itabira. Aí eu perguntei o nome da pessoa e vou perguntar qual bairro que ela mora. Qual bairro você mora? Aí eu vou colocar aqui todos os bairros que tem em Itabira. Eu não sei todos, obviamente, eu vou colocar só alguns que eu conheço. Aqui o Praia. Se eu tivesse colocado a caixa de opção, aquela lá de múltipla escolha, todas essas opções teriam que ficar expostas no mesmo campo. Porém, agora, eu colocando esta opção aqui, fica tudo juntinho. Na hora que a pessoa for escolher, ela clica e vai abrir a lista enorme. Aqui a minha lista não está tão grande, a minha lista só está com 6 opções. Porém, se eu tivesse colocado todas as opções aqui dentro da caixinha de a lista suspensa, a pessoa iria ver aquela lista enorme, iria caçar qual bairro dela e iria colocar. Obviamente, né, se fosse uma questão assim de bairros, o ideal é que você já colocasse em ordem alfabética para facilitar ali a vida da pessoa, tudo bem? A lista suspensa, ela não tem aquela opção de colocar fotinha, né? Uma imagenzinha para cada opção. Beleza. Eu vou pedir agora para o Lucas continuar a explicação dessas próximas opções aqui, que vão ser as opções de escala, grade e grade de seleção. Pode ser, Lucas? Pode ser sim. Vou parar minha apresentação aqui. Tá. O Arthur tá aí com a gente também, pessoal. Beleza, Arthur? Tranquilo? Boa noite, pessoal. Acredito que agora vocês já estejam vendo minha tela, né? Sim. Ótimo. Certo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, pessoal. Vou continuar aqui a explicação do Ítalo na questão da, das grades e das escalas, certo? Vamos começar aqui pela escala linear. Bom, a escala linear, ela nada mais nada menos é do que uma régua, basicamente, certo? Onde você vai selecionar um dos itens. Eu vou abrir aqui a visualização já, só para vocês entenderem como ela é, ó. Esse é o formato dela, certo? Ela é uma linha aqui, né, com as opções que podem variar, né, a quantidade de opções que a gente pode mudar de acordo com aqui. A gente pode começar no 0 e ir até o 10, ou pode ir até o 7 só, e depende da usabilidade que a gente vai usar, né. Vou deixar aqui um e 5 só, porque não faz tanta diferença aqui pra gente que está querendo só ver. Aí, para que servem esses marcadores aqui na nossa escala? Eles servem para dizer o que a gente está querendo dizer com o número 1 e o que a gente está querendo dizer com o número 5. Pode ser, por exemplo, uma escala de satisfação, certo? Então, 1 pode ser ruim e o 5 pode ser ótimo, certo?
Aí, ó, vamos dar uma visualizada lá. Se eu atualizar aqui, olha lá, apareceu aqui já pra gente que o 1 está mais perto de ser ruim do que de ser ótimo, certo? É aqui uma escala. Se a gente selecionar o 5, a gente está querendo dizer que essa coisa que a gente está avaliando é ótima. Se a gente selecionar 1, quer dizer que essa coisa é ruim. E a gente pode selecionar aqui no meio também, né? Se for mediana, ou mediana para boa, ou mediana para ruim, certo? Basicamente a escala serve para isso, certo? Para parametrizar aqui uma seleção em escala. E aí, ela é bem simplesinha, né? Ela tem todos os aspectos aqui de imagem também, como o Ítalo mostrou que algumas outras opções de perguntas têm. E agora eu vou mostrar para vocês, rapidinho também, a grade de múltipla escolha. Já vou adicionar aqui embaixo também a caixa de seleção. Por quê? Porque as duas são muito parecidas. Eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu só colocar um título nessa aqui para ficar mais adequado. Certo. No caso, a grade de múltipla escolha, ela tem um propósito bem simples e que pode ser parecido com o da escala, certo? Porque é o seguinte, você vai adicionar linhas, certo? Que vão ser perguntas. Perguntas não, que vão ser os parâmetros que a gente vai estar medindo, né? Que a gente vai estar querendo saber as respostas. Aí vamos colocar aqui parâmetro 1, parâmetro 2. Vou dar exemplos depois mais certinho, mais bonitinho para vocês entenderem. E vou colocar parâmetros também de qualidade aqui nessa coluna, certo? Porque como a gente já estava usando ali o parâmetro de ruim e ótimo na pergunta de escala, eu vou usar mais ou menos também esse parâmetro para vocês entenderem como é. Só que eu vou detalhar cada um dessa vez. Vou colocar que o parâmetro 1 é ruim, certo? O segundo é mediano. E o terceiro é bom, certo? Aí vamos atualizar aqui a nossa visualização para a gente já ver como ficou. Aí a gente já pode ver aqui, ó, que ela já fica parecendo assim uma escala, né? Com esses itens dispostos aqui um ao lado do outro para a gente escolher qual a gente quer. E fica escrito aqui em cima o que a gente está escolhendo de acordo com esse parâmetro aqui que a gente quer medir, certo? Então, esse parâmetro 1 aqui, a gente pode falar que ele é ruim, que ele é mediano ou que ele é bom. E o parâmetro 2, a gente também pode falar que ele é ruim, mediano ou bom. E a gente só pode selecionar uma das opções, né? Não consegue selecionar duas ao mesmo tempo. Aí eu vou mostrar para vocês que essa aqui vai ser a diferença da grade de seleção. Aí, ó, vou criar ali umas perguntas agora para a gente conseguir entender melhor. Sobre serviços ainda, né? Aí eu vou perguntar atendimento, certo? Atendimento e qualidade. Olha só, atualizando aqui, apareceu nossa pergunta, né? O que achou destes serviços? Aí, destes serviços quais? Quais serviços, certo? Serviço de atendimento e da qualidade do nosso serviço, né? O atendimento, foi mediano, foi ruim ou foi bom. E a qualidade foi ruim, mediana ou boa também, né? A gente pode utilizar esses parâmetros aqui que a gente criou para a gente dar uma nota, né? Alguma coisa desse tipo para os atendimentos. Vou mostrar também depois ali um exemplo que eu dei num formulário que eu criei aqui, que chama entrevista remota. Eu vou mostrar para vocês um exemplozinho diferente desse sobre a grade de múltipla escolha, certo? Aí eu vou criar aqui também a caixa de seleção. A caixa de seleção ela vai ser muitíssimo parecida com a grade de múltipla escolha. Porém, ela tem uma diferença que é a seguinte: você pode selecionar mais de uma opção. Então, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, o que a gente escreveu aqui na grade de múltipla escolha não vai valer
para nossa grade de caixas de seleção, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Criar aqui rapidinho. Pronto. Vamos dar uma... Opa, aqui não. Atualizar aqui, certo? Aí, a gente pode ver aqui, ó, né? Eu fiz os dois idênticos para vocês verem que os dois têm funções diferentes. Não dá para utilizar eles para a mesma coisa. Então, aqui a gente viu que estava certo, né? Que a gente consegue dar apenas um tipo de avaliação para cada uma das linhas, né? Para cada uma das perguntas aqui que a gente está fazendo. Só que aqui na grade de seleção, a gente vai ver que a gente pode selecionar mais de um item. Então, não faria sentido a gente colocar esse tipo de pergunta, né? O que achou desses serviços? E poder medir eles entre ruim, mediano e bom, porque a gente pode marcar todas as caixas. Então, como alguma coisa pode ser ruim e boa ao mesmo tempo, né? Um único serviço pode ser ruim e bom ao mesmo tempo. Então, não faz sentido para esse tipo de pergunta. Aí a gente tem que planejar outra pergunta para a gente colocar nesse sentido. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que eu pensei no na minha no meu outro formulário que eu botei para mostrar de exemplo para vocês, certo? Aí, deixa eu ver aqui. Ah, perdão, deixa eu mostrar nesse aqui. Aí. Nesse formulário eu botei, por exemplo, é um formulário que vocês vão responder mais tarde, né, pra gente mostrar para vocês como funcionam as respostas do Forms. E aí, basicamente, é um formulário sobre filmes, certo? Vocês vão responder perguntinhas sobre filmes, assim, que vocês já assistiram, se vocês gostam de assistir filmes. E tá certo. Aí, ó, deixa eu clicar aqui para visualizar, para mostrar para vocês. Assim que a gente vê, né? Vou clicar aqui. Olha só. Aqui eu já botei também dois exemplos de grades, né? A grade de múltipla escolha aqui também e a grade de seleção aqui. Aí, ó, a grade de seleção, eu perguntei, na hora de assistir um filme, o que você faz? Aí, o que você faz em qual lugar? No cinema e em casa, entende? São dois lugares diferentes, então você vai agir de forma diferente nos dois lugares, né? Aí aqui eu botei, por exemplo, no cinema eu chamo companhia, aí eu posso marcar. Ah, eu assisto sozinho? Não, não gosto de ir no cinema sozinho, por exemplo. Aí pego petiscos? Sim, eu gosto de ir lá na lojinha e comprar uma pipoquinha pra eu assistir o filme, alguma coisa pra eu tomar. Comenta o filme todo? Não, no cinema geralmente a gente não comenta, né? Pra não fazer muito barulho. Sempre choro? Aí você pode marcar, sim, eu sempre choro no cinema. Ou não. Aí em casa. Em casa eu chamo companhia? Não, geralmente eu assisto sozinho. Eu pego petiscos? Sim, pego. Comento o filme todo? Sim, também. E sempre choro? Sim. Aí você pode marcar várias opções dessas que você colocou aqui, né, como parâmetros para a gente marcar e das perguntas também, né? Aí basicamente esse aqui é um complemento dessa pergunta que a gente fez. Na hora de assistir um filme, o que você faz no cinema, certo? O que você faz em casa? E aí aqui tá as coisas que pra gente marcar que a gente faz, né? E aí, como eu disse, a gente pode marcar mais de uma. Sendo que aqui, né, como eu já tinha mostrado, na grade de múltipla escolha, a gente só pode selecionar uma opção. Que no caso aqui da pergunta Pessoal, já difícil. faz parte aqui da dinâmica dessa aula. Eu deixei aí no chat da nossa aula o link desse formulário. Então, para a gente já aprender como que analisa as respostas das pessoas, vocês podem estar entrando nesse formulário e estar respondendo, beleza? Arthur, se você quiser responder também. Tá certo. Fechou? Aí, só terminando de explicar aqui de novo, né, essa grade de múltipla escolha, vou mostrar aqui o exemplo, que eu coloquei bastantes perguntas aqui, né? Eu perguntei quais destes filmes ganhadores do Oscar de melhor filme, é, destes filmes ganhadores do Oscar de melhor filme, o que achou deles, né? Poderia ser melhor aqui o que achou de cada um. Porém, olha só, Titanic, se eu gostei, por exemplo, de Titanic, eu clico em gostei. Eu não consigo clicar aqui em não assisti, ou não gostei, ou maravilhoso ao mesmo tempo que eu cliquei em gostei. Então ela é basicamente isso. Você pode selecionar uma opção apenas para cada linha, né? Para cada um parâmetro apenas para cada perguntinha aqui que a gente faz. Aí Parasita, por exemplo, não assisti, Forma d'Água achei maravilhoso, Forrest Gump não assisti, enfim.
Aí você dá uma resposta para cada um, certo? Essa basicamente é a diferença entre as duas, né? Fora isso, não tem diferenças entre as duas, é simplesmente essa questão de você poder marcar mais de uma opção ou não, certo? Na de múltipla escolha você só pode marcar uma opção, e na de seleção você pode marcar quantas opções você quiser, né? Aí, pessoal, eu gostaria que vocês agora respondessem aqui esse formulário pra gente, né? O Ítalo acabou de falar aí que ele compartilhou, né? Então, eu queria que vocês entrassem aí, queria que vocês dessem um feedback também, para eu saber se vocês conseguiram acessar aí o formulário, se vocês já estão nele. Vocês podem dar esse feedback, fazendo um favor? É só clicar no link que eu mandei no chat, pessoal. Vê se vocês O link conseguem tá aqui, acessar aí. pessoal, ó. Estou respondendo, certo, Daisy. Mais alguém já tá Faz o seguinte, nele, respondendo? a gente vai dar 2 minutinhos para quem está respondendo terminar. Ele é bem rapidinho, mas só algumas perguntinhas sobre filmes. Eu vou fazendo ele aqui também para mostrar para vocês como funciona, né? Essa questão de você responder as perguntas. Olha só, você gosta de assistir filmes? Eu vou colocar, por exemplo, no meu caso, que sim, eu gosto. Numa escala, como você divide seu tempo entre séries e filmes, né? Ah, eu assisto mais filmes. Aí eu posso quer dizer, eu assisto só filmes, por exemplo. Aí eu posso colocar 10. Eu assisto só séries. Aí eu posso colocar aqui 0, né? Que eu tô mais próximo de séries. Agora, se eu divido o meu tempo certinho entre filmes e séries, né? Eu assisto bastante de um e bastante do outro. Eu posso colocar aqui no 5, né? No meio. Aí essa escala serve para você e mostrar aí o quão mais você assiste um do que o outro, certo? Eu vou colocar 5 aqui só como exemplo. Vocês não precisam responder igual a mim, tá? Podem responder a pergunta realmente como vocês responderiam. É bom que a gente tenha os parâmetros bem diferentes para a gente poder olhar lá nas respostas. Isso é bem legal, gente. Quais gêneros de filmes são seus favoritos de assistir? Aí eu vou marcar aqui os meus, né? Vocês podem marcar os de vocês também, certo? Vou marcar esses aqui só. Qual o seu filme favorito? Eu já dei essa resposta antes, eu vou dar de novo, certo? Eu vou responder a mesma coisa, porque a gente teve a mesma aula parecida com outra sala ontem e eu já fiz esse formulário, mas vou responder novamente. E na outra vez eu respondi que é porque o filme é bem produzido. Aí aqui também a gente tem a diferença entre aquela resposta, né, em uma linha só, né, que é aqui, na questão do filme favorito, porque o título de filme não é um parágrafo, né, você não pula linhas para falar o nome de um filme, mas para descrever o porquê ele é o seu filme favorito, você pode usar várias linhas, quantas linhas você quiser, né? Então é bom que a resposta que seja um parágrafo. Então, se eu quisesse dar um enter aqui e escrever alguma coisa embaixo, eu poderia, certo? Porque aqui é uma resposta parágrafo. Aí eu vou clicar aqui em próximo. Vou só falar uma coisinha antes de clicar em próximo aqui, que caso você tivesse respondido não aqui no nosso formulário, você já teria finalizado o seu formulário, certo? Porque se você não gosta de assistir filmes, não tem por que você responder mais perguntas sobre filmes. Então, você só vai para uma próxima página do formulário se você responder sim ou se você responder mais ou menos. Eu respondi que sim, então vou clicar aqui próximo e eu vou seguir para uma próxima página de respostas do nosso formulário. Aí aqui eu coloquei um títulozinho, né, descrevendo o que essa página é, que são outras perguntas e algumas perguntinhas sobre seu gosto pelos filmes. Aí aqui, né, a nossa grade de múltipla escolha. Eu vou responder aqui como eu responderia de verdade, que eu acho Titanic muito bom. Parasita é um filme que eu não assisti. A Forma d'Água eu também acho que é um filme muito bom. Forrest Gump, eu também acho que é um filme muito bom, mas eu acho que para mudar um pouco as respostas, eu vou colocar que A Forma d'Água eu gostei e que Forrest Gump é muito bom. Coração Valente, eu não assisti também. Poderoso Chefão, eu gostei. E 12 Anos de Escravidão, eu vou colocar que não gostei. Mas eu gostei, na verdade, mas eu vou colocar que não gostei justamente para mudar lá as respostas que eu já dei na aula anterior. Aí, na hora de assistir um filme que você faz, eu vou deixar essas respostas mesmo aqui que eu coloquei. E melhor hora para assistir um filme, eu coloquei aqui, ó, aquela... é, qual que é o nome desse formato de pergunta mesmo, Ítalo? Você lembra? Sempre esqueço. Esse daí é caixa de opções. Caixa de opções? Essa caixinha aqui, pessoal, ela fica aqui compacta, né? Quando você clica em escolher, ela abre essa outra caixinha aqui mostrando as opções que a gente pode É lista escolher, né? suspensa, na verdade. Lista Lista suspensa. suspensa, isso mesmo.
Aí essa lista suspensa aqui, a gente pode selecionar qualquer uma dessas respostas que eu já coloquei aqui também previamente, né? Melhor horário para assistir um filme? Eu acho que antes de dormir. Aí eu coloco aqui e a gente vai para a próxima. E a gente vê aqui, ó, eu fiz uma página de finalização do formulário, né? Que só tem um títulozinho aqui falando obrigado por responder este formulário e eu clico em enviar, certo? Ah lá, a minha resposta foi registrada, certo? Aí beleza. Ó, a gente tem aqui, ó, 15 respostas, né? Que são as respostas também que acumularam com o pessoal da aula de ontem. Aí, ó, a gente pode ver aqui que o Formulários ele já apresenta aqui pra gente uma aba só com as respostas e as informações que o pessoal passou, certo? Tudo de forma anônima aqui, a gente não consegue saber quem respondeu o quê. Então, é muito interessante isso que traz uma segurança muito grande para a pessoa que está respondendo o formulário, né? Dela saber que as informações dela não são públicas, né? Porque às vezes pode responder um formulário que pode ter uma informação ali que você não quer que as pessoas saibam que foi você que passou, certo? Que pode ser constrangedora, talvez, ou não, mas que você não quer que a pessoa saiba, né? Que foi você que respondeu. Aí, ó, a gente pode ver também que o Forms já apresenta tudo em formato de gráfico, né? A gente já pode ver aqui que ele tem uma parceria já com o Sheets, né? Mostrando já tudo em gráficos. Aí vamos lá. Para a resposta, para a pergunta de se você gosta de filmes, de assistir filmes, a gente teve 15 respostas. A gente já viu aqui, ó, no nosso gráfico de pizza que 80% das pessoas, ou seja, 12 pessoas, responderam que sim, que gostam. Duas pessoas responderam que não gostam de assistir filmes. E uma pessoa falou que gosta mais ou menos, né? Que talvez não assista muito, mas também não deixa de assistir, né? Aí certo. Aí na escala de como você divide seu tempo entre séries e filmes, a gente teve 14 respostas e uma pessoa disse que só assiste séries, ó, né? Talvez tenha sido uma das pessoas que respondeu aqui que não gosta de assistir filmes, né? Respondeu aqui que assiste só séries basicamente. E aí outra pessoa disse, outras duas pessoas, ó, 3% da nossa 13,3% da nossa enquete, do nosso formulário, falou que assiste nessa escala aqui de 2, né? E assim a gente vai dividindo aqui, ó, o pessoal respondendo, né? A gente pode ver quantas pessoas responderam cada uma das escalas, né, ó. A escala que mais foi respondida aqui foi o 5, ó. 3 pessoas disseram que dividem o tempo entre filmes e séries igualmente, aqui no 5, certo? Olha só, 4 pessoas agora. Você viu que o formulário ele atualiza juntamente com as respostas, né? Então ele atualiza toda vez que ele recebe uma resposta nova. A gente pode ver aqui que agora são 4, certo? A nossa próxima pergunta era quais gêneros de filmes são seus favoritos para assistir? Aí o pessoal colocou aqui, ó, que aparentemente a comédia é o gênero de filme que o pessoal mais gosta de assistir, né? Ó, porque 60% das pessoas que responderam o nosso formulário colocaram que comédia é um dos gêneros favoritos. E o gênero menos preferido do pessoal, aparentemente, são os gêneros besteirol, né? Aqueles filmes bobinhos, né? Que gostam de fazer piadas bem escrachadas mesmo. E aparentemente é o gênero de filme menos favorito das pessoas, né? Não quer dizer que seja um gênero ruim, mas que não é o favorito das pessoas. E aí aqui, Lembrando, pessoal, que quando você faz essa análise, igual o Lucas está fazendo, você tem que considerar qual público respondeu o seu questionário. Então, isso influencia muito. Dependendo de quem vai responder as suas perguntas, você vai ter uma métrica diferente. Por exemplo, se você pega o mesmo questionário e passa ele para um grupo de 18 a 25 anos, você tem ali algumas respostas, talvez já previsíveis, né? Vamos supor que esse formulário fosse sobre estilo de vida, né? O que as pessoas fazem? Sobre práticas esportivas, conteúdos que a pessoa consome, por exemplo, músicas, filmes, séries, atividades físicas. E aí depois você pega esse mesmo questionário com as mesmas perguntas e aplica um grupo de mais de 60 anos, por exemplo. Você vai ter métricas diferentes. Então, quando você faz esse tipo de pesquisa, você consegue ter uma noção de como é o gosto daquele grupo de pessoas. Se você variar total, você vai ter uma métrica geral. E uma coisa também que é muito interessante, quantos mais dados coletados você tem, mais precisa fica as suas informações. Não é, Lucas? exatamente. Se você tiver uma base de dados muito grande, né, ou seja, muitas pessoas responderam o seu formulário,
vai ficar bastante preciso o seu saber aí sobre esses dados que você queria, né? Por exemplo, aqui na aula passada a gente teve apenas 6 respostas. Na aula de hoje a gente já tem 17. Então, ó, a gente pode ver que 82% das pessoas responderam que sim. Se a gente tivesse uma base de dados ainda maior, por exemplo, vamos colocar assim um exemplo de 100 pessoas, a gente teria uma informação bem precisa, a gente já poderia estipular que geralmente 80% das pessoas gostam de assistir filmes, certo? E aí, assim, a gente pode ir averiguando e entendendo os dados que é apresentado para a gente com esses gráficos ali pelo formulário, certo? A nossa próxima pergunta aqui era de qual o seu filme favorito. Aí cada uma das pessoas respondeu, né? A gente pode ver ó, que todo mundo, né, que é comum assim, responde títulos diferentes, né? Cada um tem um filme favorito. Aí teve uma pessoa que respondeu A Era do Gelo, outra Amor Sem Fim, Avengers, Minha Mãe é uma Peça, enfim. Ó, teve alguém que falou que não tem, ó. Ó, muitos filmes diferentes, né? A gente pode ver aqui, ó, que Titanic tiveram duas respostas, né? Que no caso as duas foram minhas. Aí ele já é a maior barrinha aqui mostrando que, tipo assim, mais quantidade de pessoas gostam desse filme, né? Que tem esse como seu filme favorito. Todo mundo respondeu uma resposta diferente, isso é interessante. Ó, não possuo um filme favorito, mas posso dizer que dentre todos, Carros 3 foi o que mais me impactou. Certo, perfeito. Aí, ó, na nossa próxima pergunta que tem a ver com essa pergunta aqui de qual é o seu filme favorito, a gente tem aqui todas as respostas e a gente pode assimilar elas, né? A pessoa botou aqui, porque ele é de ação e carros esportivos, né? Foi a pessoa que respondeu Velozes e Furiosos. Cadê ela aqui? Ah, aqui, Velozes e Furiosos. E aí a gente tem aqui várias respostas, né, do porquê esse filme é o favorito, ou no caso aqui da pessoa que não tem, né, que ela tinha respondido aqui em cima que não tinha um filme favorito, ela respondeu aqui também que não tem um filme favorito, né? A pessoa colocou aqui também, ó, respostas, essa foi a maior resposta, né, que provavelmente usou mais de uma linha. A pessoa botou, é a continuação de um filme que amo desde criança, essa continuação foi extremamente gratificante e satisfatória. Por conta disso e outros fatores pessoais, esse filme sempre toca meu coração. Olha só que resposta bonita. E ela usou mais de uma linha, né? Fez bom uso da resposta parágrafo lá que a gente colocou. Aí, ó, já partindo para a segunda sessão lá do nosso formulário, né? Aquela sessão de caso a pessoa tivesse respondido sim, aqui a gente pode ver também um gráfico mostrando quais foram as seleções das pessoas na pergunta de destes filmes ganhadores do Oscar de melhor filme, o que achou de cada um deles, né? Aí aqui, ó, Titanic, ó, 8 pessoas disseram que gostaram e 6 pessoas disseram que é um filme maravilhoso. Apenas uma pessoa disse que não gostou, ou seja, Titanic a gente pode ver aqui, ó, que é um filme que geralmente o pessoal gosta, né? É um filme que todo mundo, basicamente, ó, ninguém não assistiu, ou seja, é um filme que muita gente assiste e que geralmente o pessoal gosta ou acha maravilhoso, certo? Parasita é um filme que o pessoal não assistiu, ó, bastante gente não assistiu. As pessoas que assistiram aqui, ó, parece que a média é de que as pessoas gostaram e acharam maravilhoso também uma pessoa aqui. A Forma da Água, bastante gente Uma, também não uma métrica assistiu. interessante que já pode pegar por aí é que, por exemplo, se você fosse um estudante de fotografia ou um estudante de cinema, né? Você estuda questões relacionadas à produção de filmes. O Titanic, por ser um filme já bem conhecido Aclamado, por né? boa parte da população, você percebe que não tem ninguém que preencheu o formulário que nunca tenha visto esse filme. Ou seja, ele é uma referência muito boa. Beleza, a gente pegou 17 respostas, mas supondo que a gente tivesse aí 100 respostas e apenas uma pessoa não tenha assistido. Você ainda continua tendo uma base de dados bem precisas de que o filme Titanic é um filme que muitas ou praticamente todas as pessoas que gostam de filme já assistiram. Porque o interessante é o seguinte, para a pessoa chegar nessa segunda parte, a primeira coisa que ela tem que falar é que ela gosta de filme. Porque uma pessoa que não gosta de filme, ela não vai ter visto filme nenhum. Então, até nisso você tem que pensar na sua construção de formulário. E, por exemplo, tem filmes que foram ganhadores de Oscars e que muitas pessoas não assistiram. Por exemplo, esse A Forma d'Água, quantas respostas não assisti que teve, Lucas? 10 pessoas não assistiram. Ou seja, de 17 respostas, mais de 50% delas foram que não assistiu o filme. Então, quer dizer que, vamos supor que essa base de dados fosse uma base de dados confiável.
um filme ganhador de Oscar, mas que muitas pessoas não assistiram. Então, isso é uma análise que você pode fazer. Talvez, se você fosse um estudante de cinema, você iria caçar entender por que muitas pessoas não assistiram aquele filme, né? Supondo que o seu formulário tivesse muitas respostas. Então, esses tipos de análises gráficas, elas fazem toda a diferença depois que as pessoas preenchem seu formulário, porque são processos diferentes. Uma coisa é construir o formulário, igual a gente mostrou na primeira parte da aula, e agora nessa segunda parte da aula é você saber analisar os dados que você tem. Certinho? Pode continuar, Exato. Lucas. Aí, pessoal, ó, vendo aqui, ó, a gente vê que a gente tem um gráfico diferente para cada uma das nossas nossos parâmetros, né, dos nossos filmes. E aí a gente consegue saber exatamente qual foi a opinião da pessoa sobre cada um dos filmes que a gente perguntou. Aí, como eu estava falando, ó, Forrest Gump, 7 pessoas não assistiram. Inclusive, recomendo que vocês assistam esse filme, pessoal. Muito bom, tá? Só dando um adendo aqui na aula. Muita gente não assistiu Coração Valente também. Poucas pessoas, ó, não assistiram Poderoso Chefão, ó, apenas 2 do nosso formulário todo. 3 pessoas não gostaram e a maioria das pessoas gostou. Ninguém acha ele um filme maravilhoso, ó. Ninguém que está aqui no nosso respondeu o nosso formulário diz que ele é um filme maravilhoso. Então a gente já pode ver que apesar de ser um filme ganhador de Oscar, de melhor filme, ele não é um filme que o pessoal geralmente acha maravilhoso. O pessoal apenas gosta dele. 12 anos de escravidão também é um filme que o pessoal não assistiu, certo? Bastante pessoas não assistiram. Vamos descer aqui para a nossa pergunta lá sobre a nossa grade de seleção, né? Que tinha apenas 2 parâmetros, né? No cinema ou em casa, né? Na hora de assistir um filme, o que você faz no cinema? Ó, 14 pessoas, ó, disseram que chamam companhia, ó. Muita gente realmente chama companhia para ir no cinema. 2 pessoas dizem que vão no cinema e assistem sozinhas mesmo. Ou seja, a gente pode ver que das pessoas que vão no cinema, geralmente, né, nesse caso aqui, como 14 pessoas disseram que chamam companhia e 2 disseram que vão sozinhas, a gente pode dizer aí que 90% aproximadamente, né, 90%, 85% das pessoas gostam de chamar companhias para ir no cinema, né? Então isso é um bom dado para pessoas que são donas de cinema também, né? Saberem que cada pessoa geralmente tem aí uma probabilidade de 85% de chance de chamar alguma companhia para assistir o filme. Ó, Na 9 verdade, Lucas, pessoas. esse azul aí é 14, não é? Isso. É 14 de 15, né? 14 de 17, né, que responderam o nosso formulário. Não, mas na verdade você tem que considerar que só 15 foram. Ah, é verdade, né? Que tiveram 15 respostas nessa parte aqui, né? Nessa Porque sessão. 2 respostas foram de não, porque eu respondi um não também para variar o gráfico. Ah, sim. Certo. De não gosta de filme. Certo. Aí, pessoal, ó, como eu estava falando aqui, é uma pergunta interessante, né? São respostas interessantes para quem, por exemplo, trabalha com cinema, né? Para saber que o pessoal gosta de levar companhia. Aqui, ó, 9 pessoas disseram que pegam petiscos na hora de ir no cinema, né? Que também é um dado muito importante para, nesse caso, quem é dono de cinema, né? Saber que o pessoal gosta de comprar alguma coisa lá na loja do cinema. Ninguém respondeu aqui, ó, que comenta o filme todo na hora que tá no cinema, né? Parabéns, pessoal, vocês estão de parabéns porque é muito inconveniente, né, uma pessoa ficar comentando dentro do cinema, porque às vezes pode atrapalhar a gente assistir o filme. E no cinema, ó, 4 pessoas disseram que sempre choram, né, que são muito emotivos ali na hora de assistir o filme. Aí aqui, ó, a gente pode ver que nas respostas em casa, ó, elas foram mais niveladas, tá vendo? Ó, 9 pessoas disseram que chamam companhias e 9 pessoas também marcaram que assistem sozinhas, né? Ou seja, teve gente que respondeu os dois, né? Que tanto chama companhia de vez em quando, quanto assiste sozinha também de vez em quando. Aí, ó, 13 pessoas falaram que pegam petisco, né? Ou seja, quando a gente está em casa, a gente tende, ó, a comer mais quando está em casa assistindo filme do que quando a gente está no cinema. A gente já pode também fazer essa aferição olhando aqui a diferença dos dois gráficos, né? Que o pessoal, quando está em casa, come mais. Em casa, o pessoal, 5 pessoas falaram que gostam de comentar o filme, né? E 6 pessoas disseram que choram. Então, aparentemente, o pessoal sente mais liberdade de chorar em casa, né? Para não fazer barulho, talvez, ou por vergonha, não sei. O pessoal prefere deixar a emoção rolar em casa. E aqui a gente também tem mais um gráfico de pizza apresentado aqui pra gente, para mostrar a nossa pergunta de melhor hora para assistir um filme. Olha só, 11 pessoas disseram que de noite é a melhor hora para assistir um filme, né? 73,3% das pessoas disseram isso. E antes de dormir foram 3 e de tarde apenas uma. A gente pode também ter aqui uma noção de que, por exemplo,
para uma pessoa que vai fazer um evento sobre um cinema ao ar livre, ou para alguma pessoa que vai fazer alguma programação sobre filmes em alguma televisão, por exemplo, a gente pode aferir aqui que as pessoas gostam de assistir filmes de noite, né? Então não vale a pena a gente começar a passar filmes de tarde, por exemplo, né? Dar um exemplo aqui da própria televisão, né? O pessoal tem aquela sessão da tarde que os filmes passam na tarde, mas olha só, de acordo com o nosso gráfico, apenas uma pessoa das 15 respostas que tivemos gosta de assistir filmes à tarde. Então não seria interessante colocar filmes para passar na televisão à tarde, porque o pessoal não vai assistir, certo? O pessoal gosta de assistir filmes de noite. E aqui são esses tipos de gráficos, né, esses tipos de apresentação que o Formulários apresenta para a gente sobre as nossas perguntas, né? E a gente pode ver aqui também, ó, que tem uma abinha aqui de ver no app Planilhas, né? Ver lá no Sheets. Aí eu vou clicar aqui para vocês para mostrar que o próprio formulário ele já cria aqui ó, uma planilha bem detalhadinha com todas as respostas, para a gente também visualizar assim nesse formato de tabela, né? De planilha. E ele tem aqui, ó, marcado também o dia que foi feito e a hora, né? Aí a gente pode ver aqui, ó, que da resposta 1 até a resposta 2, essas respostas são do pessoal que estava fazendo aula com a gente ontem. E essas respostas que dá 8 até 18 são respostas do pessoal que está fazendo aula com a gente hoje, ó. E a gente consegue ver aqui tudo que cada uma pessoa, ó, respondeu, né? Por exemplo, essa pessoa aqui respondeu que sim, respondeu filme de super-herói, comédia, deixa eu ver o que mais, e ficção científica. Enfim, a gente consegue ter uma ideia melhor do que cada pessoa respondeu, né? Porque se a gente voltar lá no nosso gráfico, a gente só consegue saber o que as pessoas responderam, né? O que foi mais respondido. No caso aqui foi comédia. Mas lá na planilha a gente consegue ver o que cada pessoa respondeu, ó. Olha lá, essa pessoa respondeu comédia, essa aqui também, essa também. A gente consegue ter uma noção aí do que as pessoas mais gostam aqui, por aqui também e de uma forma talvez assim mais detalhada, talvez porque a gente consegue saber o que cada pessoa escolheu, né? Aí aqui também a gente consegue ver as perguntas aqui em cima, né, com suas respectivas respostas. E a gente consegue ver aqui também a segunda parte do formulário, né, que já é a partir de lá até aqui. Consegue ver aqui também as outras respostas que o pessoal deu, certo? E a gente consegue criar novos gráficos a partir disso, né? Se os nossos gráficos aqui, por exemplo, fossem com dados numéricos, né, que geralmente é mais fácil a gente visualizar, aí a gente poderia criar um gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo criar um gráfico aqui agora, ó. Só da escala de como você divide seu tempo entre filmes e séries, né? Vai ser o mesmo gráfico que o próprio formulário criou pra gente, mas eu vou criar aqui pra vocês só pra vocês entenderem que tem essa opção, né, da gente criar um gráfico, olha só. Ele fez aqui no caso, ó, um gráfico de pizza pra gente, né? Porque o Sheets também ele é inteligente, então ele já entende ali o melhor formato de gráfico para ser apontado, né, pra gente. Aí a gente pode ver aqui que ele já formou e a gente pode fazer isso com qualquer uma dessas respostas aqui que a gente precisar. A gente pode combinar mais de uma resposta também. Se essa resposta também fosse numérica, a gente já podia combinar ela aqui em duas, né? E bom, basicamente essa aqui é a aba de respostas do formulários, né? Para finalizar aqui, perdão. Olha só, tem aqui também, dentro das respostas, né, a gente pode ver aqui o resumo, as perguntas, né, aqui. A gente pode ver também cada uma das respostas, né, que o pessoal botou, ó. Aqui também a gente consegue ver. E a gente pode ver aqui, ó, vamos ver lá na primeira resposta, ó, a primeira pessoa que respondeu o formulário, vamos ver o que que ela respondeu. Que, ó, se eu não me engano, fui eu mesmo. Respondi que sim, respondi aqui que é 6, romance e terror, Velozes e Furiosos. Não, na verdade esse não fui eu não, mas foi alguma das pessoas que responderam. Aí tem toda a resposta que ela fez aqui no nosso formulário. Certo? E é para isso que serve aqui essa aba de pergunta e essa aba individual aqui do Forms. A gente também pode desabilitar aceitando resposta, né? Que eu vou desabilitar porque a gente não vai mais usar esse formulário. Então, a partir de agora, ele para de receber novas respostas, né? Se o pessoal quiser responder esse formulário agora, né? Entrar aí no chat e tentar responder o formulário, não vai conseguir, certo? Porque eu já desativei ele. Aí aqui na aba de configurações, a gente tem algumas configurações bem úteis para a gente aqui, né, no Forms, que, por exemplo,
Criar teste. Atribua pontuações, define as respostas e dê feedback automaticamente. Esse criar teste aqui é bom para quem está fazendo, por exemplo, uma prova aqui no Forms, né? Um professor que está criando uma prova aqui, ele vai clicar aqui para criar teste, que ele vai atribuir pontuações e vai definir as respostas corretas para cada uma das perguntas, certo? Aqui na aba de respostas, perdão, a gente consegue gerenciar como as respostas são coletadas e protegidas, né? Se eu, por exemplo, colocar aqui que a coleta de e-mails é verificada, né? A pessoa não pode colocar um e-mail falso, por exemplo, para entrar no nosso formulário e responder, né? E eu posso colocar aqui também que na entrada do participante ser colocado o e-mail que ela está utilizando, né? Enviar aos participantes uma cópia das respostas é basicamente só para, se o participante quiser, né? Se você quiser, na verdade, o participante, né, coloca aqui, por exemplo, você coloca para verificar os e-mails, né? E aí, se a pessoa tiver um e-mail correto, né, que realmente existe, vai ser enviada uma resposta do formulário, né, para ela, né? Com todas as respostas que ela deu, a gente pode enviar por aqui. A gente pode colocar que quando quando a confirmação solicitada, né, ou seja, se a pessoa pedir, a gente envia para ela as respostas que ela enviou para a gente, né? Só para a pessoa poder conferir, por exemplo, quais respostas ela deu. Permitir a edição das respostas, se a pessoa quiser entrar no formulário depois dela já ter respondido e trocar alguma coisa que ela fez, né? E isso também já vai ser atualizado lá na nossa planilha do Forms. O login necessário, né, é basicamente tipo, limitar uma resposta a cada pessoa. Por que isso aqui? Porque eu posso entrar de novo aqui no meu formulário e responder uma resposta diferente da que eu tinha feito anteriormente, né? E às vezes pode não ser interessante para a gente, principalmente se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma pesquisa real, porque a gente quer dados reais. Só que se uma pessoa conseguir entrar nesse formulário e responder mais de 10 vezes respostas diferentes, nossa pesquisa vai ficar toda bagunçada e com dados errados, né? Aqui na apresentação, também a gente tem mais configurações, né? Que vai ser, por exemplo, mostrar a barra de progresso que eu ativei, que é uma barrinha que fica lá no finalzinho, ó. Perdão, deixa eu iniciar aqui uma visualização nova, só para vocês verem. Opa, fecha essas duas. Perdão, acho que eu marquei a questão ali de responder uma só. Aí, pronto. Oxi. Tá, não entendi porque que eu não consegui responder novamente. Deixa eu clicar de novo. Aí, agora foi. Aí, ó, essa barrinha aqui que eu selecionei lá nas configurações, né, ó. Que é uma barra de progresso, mostrando em qual página do nosso formulário a gente está e quantas faltam, né? Página 1 de 3 e a barrinha aqui representando isso. Certo? Voltando nas configurações. Embaralhar a ordem das perguntas. Isso aqui também é mais interessante para quem está fazendo uma prova, né? E não quer que os alunos colhem, por exemplo, no formulário. Aí a gente pode selecionar isso aqui que o formulário vai sempre vir numa ordem diferente para cada pessoa que entrou nele, né? Então fica aí bem difícil de alguém conseguir colar no formulário ou de... Não sei. Tem vários usos para essa ferramenta, né, de embaralhar as perguntas. Se você quiser fazer algo aleatório, por exemplo, você pode embaralhar também. Depois do envio, a gente pode mostrar uma mensagem de confirmação, né, que no caso da minha foi a resposta padrão, que a sua resposta foi registrada, mas você pode editar e colocar uma muito obrigado por ter respondido este formulário e a sua resposta foi registrada, ou coisas do tipo, né? Isso aí vai de cada um. Mostrar o link para enviar outra resposta, né, é no caso de se a gente permitiu que a pessoa responda mais de uma vez, né? Aí tá aqui aberta essa opção também para você marcar. Se você quer que a pessoa responda também mais de uma vez, né? É interessante adicionar isso aqui. Ver o resumo dos resultados, você pode compartilhar, né, com a pessoa que respondeu ele, para ela ver o resumo dos resultados, né, e ter acesso basicamente àqueles gráficos lá, né? Não, perdão, isso aqui é para ela poder ver o resultado que ela tirou, por exemplo, se foi uma prova, né, se você criou aqui teste, aí a pessoa pode ver também quanto ela tirou nesse teste, por exemplo. Desativar o salvamento automático para todos os participantes é para a pessoa entrar no formulário,
não terminou de responder e fechou ele, aí o formulário perde todas as respostas que ela já tinha feito, certo? Isso aqui eu não acho interessante marcar, eu acho interessante deixar para ficar sempre salvo ali, né? Caso a pessoa não tenha tempo de ter terminado o formulário, de ter respondido o formulário todo, é interessante que ela tenha esse formulário salvo lá para ela continuar respondendo depois. Aqui a gente tem alguns padrões, né? Configuração padrão do formulário e configuração padrão de pergunta, né? Ou seja, tornar as perguntas obrigatórias, por exemplo. E todas as perguntas do nosso formulário vão ser obrigatórias por padrão. No caso aqui do nosso formulário, de exemplo, apenas uma pergunta era obrigatória, que era só a primeira aqui, e ela era obrigatória por quê? Porque caso eu selecionasse sim, eu iria para a segunda seção, que eram as outras perguntas. Se eu selecionasse não, eu iria para a terceira seção, que é obrigado por ter respondido esse formulário, né? Ou seja, a pessoa já finalizou o formulário. Se ela respondesse mais ou menos, ela iria para a seção 2. Correto? E basicamente, essas são as três abas aqui que a gente tem para poder utilizar aqui no Forms, né? Ô Ítalo, você quer explicar essa parte aqui ou você quer que eu explique essa parte aqui de configurações de estilo? Vocês estão me escutando, pessoal? Bom, Sim, Lucas, tá dando para te acompanhar certinho. certo. Vou passar nessa parte aqui do tema então, também rapidinho. Pessoal, essa parte aqui do tema, né, de personalizar o tema do nosso formulário, basicamente é só para a gente conseguir mudar o tamanho da fonte, a fonte que a gente está usando, né, no formulário, colocar uma imagem aqui no cabeçalho, tipo essa aqui que eu coloquei, desse projetor aqui de filme, né, esse projetor de vídeo, e a gente poder mudar a cor também. Vou mostrar aqui que é bem pouquinho a customização que a gente pode fazer, ó. Eu posso mudar, por exemplo, a fonte do cabeçalho, né? Aqui, ó, por exemplo, a pesquisa sobre filmes mudou. Não é a padrão Times New Roman, tá? Se eu não me engano, a padrão é Roboto. Eu coloquei aqui a Times New Roman porque ela tem um aspecto assim meio clássico, né? Achei interessante para colocar aqui nesse formulário de filmes. É interessante que vocês pensem nisso também na hora de criar um formulário para vocês, né? Para ficar bem estético. Você pode mudar o tamanho da fonte também, colocar menor ou maior. A pergunta, eu botei 14 também, não é o padrão é 12, ó, a gente pode ver que fica pequenininho aqui. Eu coloquei 14 justamente para ter uma diferença entre a pergunta e o texto aqui, né, a resposta. Também a gente pode mudar, né, a fonte e o tamanho de cada um deles, né, separadamente. Aqui no cabeçalho, eu removi aqui para vocês conseguirem ver, ó. A gente escolhe uma imagem e aí ele já apresenta aqui várias imagens temas para a gente, várias opções que a gente pode escolher entre, entre tópicos também, né? Trabalho, escola, ilustrações, aniversário, etc. A gente pode fazer um upload também do nosso Google Drive. E a gente pode vir aqui em fotos, que a gente pesquisa uma foto no Google mesmo para a gente colocar. No caso, eu tinha selecionado uma imagem aqui mesmo, padrão do próprio Forms, que era essa imagem aqui do projetor, né? Vou clicar nela aqui novamente, inserir ela. A gente tem aqui também a aba de cores, né? Que ó, vocês viram que agora mudou, né? Sumiu um monte de cor aqui. Por que que sumiu? Porque essas cores aqui, ó, são sugestões que o Forms dá pra gente de cores que combinam aqui com a nossa imagem, né? A gente pode colocar aqui qualquer uma delas, né? Ou senão a gente pode adicionar também uma cor que a gente quiser, nesse caso. A gente pode clicar aqui, se eu quisesse adicionar um verde que não ia combinar nada com a imagem, eu poderia, ó. Adicionar lá. Aí o formulário ficou todo verde, né? Aí já perdeu um pouco da estética aqui com a nossa foto. Vou deixar esse aqui mesmo que já estava. Aqui também a gente consegue... Deisiane, já chamando aqui um ponto para que você perguntou, só confirma se você está acompanhando direitinho, porque esse é o ponto que você tinha me perguntado mais cedo, que agora o Lucas já está mostrando como que personaliza a foto que fica lá em cima. Ok, certo. Beleza, então. Pode continuar, Lucas. Tá certo. Aí, ó, aqui também a gente também tem a configuração do plano de fundo, né? Que essa configuração a gente pode ver aqui, ó, que era dessa abazinha, né? E ela não muda muita coisa, né? Aí, ó, se a gente clicar aqui no plano de fundo, a gente pode mudar a cor dessa parte mais do fundo aqui do nosso formulário, né? Essa parte aqui mais branca. A gente pode colocar uma parte mais escura, por exemplo, ou entre esses diferentes tons aqui de cinza e branco, né?
Deixa eu colocar no mais escuro que eu acho que é o que fica mais interessante. Aí essa parte de temas é basicamente isso, né, pessoal? Aí a parte aqui de visualizar é aquela parte que a gente vai ver como o formulário ficou, né? Que vai ser essa aqui. A pessoa vai responder o formulário, ele vai estar dessa forma aqui apresentado, né? A gente pode desfazer, né? Ou seja, se a gente fez uma ação aqui que a gente quer que seja desfeita, a gente clica aqui. E se a gente desfez uma ação, mas não queria que ela fosse desfeita, a gente clica aqui em refazer, né? A aba aqui de enviar o formulário, né? Para a gente poder enviar para algumas pessoas que a gente queira que respondam. Por exemplo, eu podia compartilhar esse formulário aqui num grupo para o pessoal responder. E aqui essas três bolinhas são mais opções também para a gente, por exemplo, fazer uma cópia desse formulário, para a gente descartar ele, né, mover ele para a lixeira, gerar um link preenchido automaticamente, a gente podia imprimir também ele, adicionar colaboradores é para a gente adicionar pessoas que vão trabalhar nesse formulário também, né, interessante para quem trabalha em grupos, né. Editor de script, essa parte é interessante, pessoal, que a gente consegue configurar algumas coisas, né, para quem já é um pouco mais avançado aí nessa questão de programação, que entende melhor o mundo dos computadores, é interessante essa parte que a gente consegue criar algumas funções dentro do formulários, né, do Google. É bastante complexo aqui, gente, a gente não vai abordar porque realmente é uma área muito extensa. Instalar complementos é basicamente a gente pegar e instalar esses scripts que algumas pessoas já fizeram, né? Então tem bastante complementos aí para a gente ver de outras pessoas também e, enfim, também é uma parte mais complexa que geralmente o pessoal não vai usar. E atalhos do teclado aqui, isso é bem autoexplicativo, né? São atalhos do teclado para a gente fazer alguma coisa aqui no nosso formulário. E basicamente, pessoal, é isso, né? Aqui é o título, né, que a gente consegue mudar também. Aqui a gente pode mover para a pasta. E aqui a gente pode marcar como estrela, né, tipo, de favorito o nosso formulário, para ficar mais de fácil acesso lá no Google Drive. Eu acho que, resumindo, pessoal, é isso aqui que a gente consegue ensinar para vocês de formulário, né? Porque é uma ferramenta mais simples, assim, do Google, né? Não tem muita coisa, assim, para a gente explicar além disso. E aí, eu com o Ítalo, a gente estava pensando de passar umas perguntas e respostas para vocês, né? Ou então uma atividade para vocês. E aí eu queria ver se vocês conseguem fazer um formulário para a gente para a próxima aula, né? É, vai ser essa, eu pensei também, eu acho bacana, pessoal. Atividade dessa semana, uma delas, pelo menos, vai ser vocês criarem um formulário. A gente Tá. ainda vai decidir se vai ser um tema fixo ou vocês poderão criar tema livre, né? Sobre o que vocês quiserem. O que que vocês preferem? A gente dá um tema e todo mundo cria igual? Ou vocês criarem livre? O que que vocês acham melhor? Um formulário vocês vão ter que criar. Isso aí é sem chance de não acontecer, né? Porque Ó, é tema necessário que livre vocês aqui, ó. pratiquem os conhecimentos. Tiesa, Só, só, só uma pessoa respondeu tema livre, mas ninguém quer responder, quer dar uma opinião, se quer tema livre ou se quer um tema fixo. o que que A você acha? Darlene, Rosa, Viviane, olha só, aparentemente o pessoal quer livre, hein? beleza? É, Então, tema a livre e a gente vai Denise também lançar para respondeu livre. vocês uma atividade lá no Classroom. É muito importante que seja pelo Classroom, porque lá a gente tem o controle, né, dos alunos que estão fazendo, a gente tem também a questão da entrega do exercício. Eu já mostrei para vocês como que faz a entrega do exercício. Lá tem uma opção de postar formulário também. Então, assim, a gente quer que vocês pratiquem o máximo que vocês puderem. Então, sim, o quão mais perguntas vocês colocarem, vai ser melhor. Por exemplo, coloca uma pergunta de múltipla escolha, uma pergunta com caixa de seleção, uma pergunta com menu suspenso, Exatamente. Eu vou mostrar uma pro pessoal aqui, Ítalo, mais ou menos, né, o que eles vão ter que fazer, né? Quais perguntas eles vão ter que colocar. Vou mostrar aquele formulário da entrevista para o pessoal ver mais ou menos o que eles vão ter que colocar, certo? ótimo. Aí, ó, pessoal, vocês vão ter que colocar mais ou menos isso aqui, né, ó. Uma pergunta com uma resposta curta, né? Uma pergunta com múltipla escolha. Vocês vão ter que fazer basicamente um de cada, né, pessoal? Não precisa ser um de cada um exatamente, né? Porque às vezes o formulário que vocês vão criar, né, a ideia que vocês vão ter, pode não suportar, por exemplo, uma resposta de parágrafo.
não vai ter problema. A gente só quer ver se vocês conseguiram entender e conseguiram criar o formulário de vocês com uma variedade grande, né, de perguntas diferentes, né, com as respostas, utilizando as respostas diferentes aqui também que o formulário disponibiliza para a gente, mas não precisam utilizar todas. Por exemplo, talvez o formulário de vocês não vai necessitar um upload de arquivo. Aí, se não necessitar, vocês não precisam colocar lá, entendeu? A gente só quer saber se vocês estão conseguindo trocar aqui as perguntas, né, e utilizar bem elas também. No caso aqui desse formulário de exemplo, ó, eu coloquei uma resposta curta, múltipla escolha, resposta curta de novo. Aí eu coloquei uma resposta de data aqui, resposta curta de novo para endereço, resposta curta de novo para estado, resposta curta para celular, resposta curta para e-mail, resposta longa, ó, resposta de parágrafo do que a pessoa espera ao trabalhar na empresa. Esse aqui eu coloquei uma lista suspensa, né, para a pessoa selecionar. Nível de ensino médio, eu já coloquei aquela grade, né, aquela grade de múltipla escolha, onde a pessoa consegue selecionar apenas uma opção. E vindo aqui nessa resposta, né, só para poder, vindo aqui em visualizar, só para a gente poder continuar. Deixa eu selecionar aqui, pode ser esse aqui mesmo. Aí eu também coloquei uma resposta curta aqui sobre nome, resposta de múltipla escolha também, outra resposta curta. Perdão. Aqui, ó, eu coloquei uma resposta obrigatória que era o nome, né? Não me atentei a isso, ó. Aí coloquei aqui, resposta também já está dada aqui, já está dada aqui. Resposta que eu vou colocar qualquer coisa, né? Mas a pessoa teria que colocar a resposta correta, só para eu poder pular essas respostas obrigatórias, né? E poder passar. Aí aqui, ó, eu coloquei uma caixa de seleção também, para o pessoal poder responder. E coloquei aqui um arquivo para a pessoa enviar. Entendeu? Vocês vão ter que fazer mais alguma coisa desse tipo, sabe? Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu não coloquei a grade de seleção. Por exemplo, não foi utilizada. Então, você também não precisa colocar todos, certo? Mas se vocês colocam uma grande variedade, para a gente ver que vocês pegaram bem a aula, né? Que vocês conseguiram entender bem o conteúdo e conseguiram aplicar nos formulários de vocês, certo? O interessante é vocês colocarem o máximo possível dentro do contexto que vocês escolherem. Então, Exato. sim, se vocês escolherem um contexto, por exemplo, parecido com esse, um formulário para entrevista de emprego, tenta pensar em quais campos são necessários. E assim, é bacana quando você vai criar um formulário, igual eu comentei no começo, você fazer um estudo, né, uma pesquisa antes do que você precisa ter naquele formulário. Porque às vezes você sabe que precisa de um formulário, mas não sabe quais as perguntas. Então, escolhe um tema, né? Já que a gente vai decidir tema livre, por maioria foi tema livre, prepara então qual vai ser as perguntas que são necessárias dentro do tema que você escolheu. Só já fazendo um adendo aqui, a Rosa tinha pedido para ser tema fixo. Então, Rosa, se você quiser fazer em cima dessa ideia que o Lucas deu, você pode usar esse modelo. Esse modelo a gente vai estar disponibilizando também lá no Classroom. E aí, se você quiser pegar e fazer um formulário de entrevista de emprego, você pode. Mas é interessante que o seu não fique um espelho do dele. Então, não é interessante que o seu tenha exatamente as mesmas perguntas. Podem ser perguntas parecidas, podem ser campos parecidos, mas o interessante é que ele seja algo seu, que você criou, porque você pensou nas perguntas, você pensou nas sessões, você pensou na interação. Porque na hora que você, de fato, precisar de um formulário, você vai saber criar ele sozinho. Vocês podem, talvez, pegar alguma situação, exemplo. Pega algum grupo que você participa, talvez algum grupo de faculdade, do seu trabalho, alguma coisa da sua igreja, se você frequentar, ou uma ONG que tenha no seu bairro, e eles precisam coletar alguma informação. Cria um formulário para eles, vai lá, olha, vocês estão precisando de tal coisa, o que vocês precisam saber da pessoa que vai preencher? É igual, teve uma aula que uma aluna aproveitou os conhecimentos que a gente estava passando para eles e criou um formulário de uma campanha de agasalho. Era de uma associação lá de um bairro, e eles estavam fazendo uma coleta, né, de agasalhos para pessoas
necessitadas. E eu achei muito bacana. Aí a pessoa personalizou lá com a logo da associação. E aí eram poucas perguntas que precisavam ser preenchidas. Era o nome da pessoa, onde que ela morava, o telefone. Aí eu lembro que tinha uma pergunta assim: qual peça de roupa que você deseja doar? Que eles tinham controle de quais seriam as peças que eles iriam receber. Ah, vai receber mais cobertor, vai receber mais blusa de frio. E aí eles já sabiam o que ia faltar. Aí, por exemplo, a pessoa ia doar um moletom, qual o tamanho desse moletom? Ah, um moletom M? Então você já sabe que é um moletom masculino M. Então você já pode destinar ele para uma pessoa específica que está precisando desse moletom. E aí no final tinha uma opção assim que a pessoa podia escolher se queria levar essa doação diretamente até a ONG ou queria que um grupo de pessoas fosse até a casa recolher. Então, sim, talvez se vocês pegarem uma situação real, fica mais legal a atividade. O importante é que vocês pratiquem e que na hora ali de praticar, se tiver qualquer dúvida, eu e o Lucas está aí à disposição, vocês podem chamar a gente no e-mail ou podem chamar talvez pela própria ali, plataforma do Classroom. Se a gente demorar um pouquinho para responder, é porque a gente também tem outras ocupações, mas no tardar a gente responde vocês, tá bom? Exatamente, pessoal. Aí eu queria saber só de vocês, se ficou alguma dúvida, vocês podem me responder aqui nas mensagens, ou podem abrir o microfone para perguntar qualquer dúvida. Se quiserem que eu explique alguma coisa rapidinho de novo, eu explico. Vocês podem fazer isso para mim, abrir o microfone ou escrever aqui no texto, nas mensagens. Se ficou tudo certo. Alguém? Bom, eu acho que então acho que não ficou dúvida de ninguém, certo? Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui a aula por hoje, né? A gente já está aí quase 9 horas, acho que já está na hora, né, Ítalo? Sim, sim, não, bacana, tá ótimo. Certo. Aí a gente vai encerrar a aula por hoje, pessoal. E aí a gente se vê semana que vem, certo? Certinho, Bom pessoal. final de semana para todos. Que vocês tenham um ótimo fim de semana. E até a semana que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. A gente vai estar postando a aula gravada lá no Classroom. Fiquem de Exato. olho que todos os avisos a gente dá por lá, beleza? Boa noite e fiquem com Deus.